Shalom a todos, que bom estar com você aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante. É o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Nesse texto, que alguns, algumas religiões, alguns grupos religiosos dizem que esse texto faz referência a Jesus Cristo e que, portanto, seria uma prova bíblica de que Jesus era uma criatura, um ser criado, no caso, criado por Deus, criado por Jeová. Será que isso é verdade? Será que é isso que esse texto diz? Será que Provérbios 8, 22 realmente fala sobre isso? Você vai descobrir nessa aula de hoje, tá legal? Você, então, que já é meu aluno, você sabe, como sempre, que o nosso material já está disponível na pasta da disciplina e também já coloquei à sua disposição lá. E você que me assiste pela internet, que ainda não é o meu aluno, mas você tem acesso também a esse material lá no grupo do Telegram, o grupo chamado Exegese e Exposição Materiais. Nesse grupo do Telegram, você tem acesso a todos os PDFs que eu tenho colocado no meu canal do YouTube, estudos especiais, aulas aqui do seminário e também pregações minhas, enfim, tem muito material lá bom lá, né? Entra lá no Telegram e busca o grupo Exegese e Exposição Materiais, tá legal? Então você vai ter acesso a esse material todo de graça. Eu não cobro nenhum centavo para você ter acesso a esses materiais gratuitamente, tá legal? Muito bem, sem mais delongas, eu quero agora apresentar a vocês aqui o professor Samuel Monteiro. Ele é o professor de hebraico muito conhecido na internet, fala fluentemente hebraico, fala fluentemente inglês, deve falar árabe, aramaico, deve falar japonês, chinês, deve falar coreano, não é? Ele é o quintoglota, né? Não é nem poliglota, já é pentaglota, né? Ele fala um monte de línguas, ele é o criador, ele é profissional de TI, por isso você está vendo, você já vai ver aqui a tela, né, onde ele está aqui. É um profissional muito competente de TI. Ele é o criador, idealizador e criador do site e também do canal do YouTube chamado Hebraico Pro, tanto o site quanto o canal do YouTube. E o seu site ele é muito conhecido, muito acessado, e ele sempre está incrementando alguma coisa. Se aí uma ocasião, ele me pediu para dar umas ideias a ele do que colocar lá. Eu dei uma ideia e ele prontamente conseguiu usar a sua genialidade, o seu expertise na parte de TI e colocou lá. Olha só, ele fez a minha ideia, já está funcionando, e essa ideia vai te ajudar muito a você fazer o seu trabalho de exegese da nossa matéria de exegese no ano que vem. Vocês vão ter que produzir um trabalho exegético de aproximadamente 30 páginas, para exegese completa, o nível acadêmico, e esse recurso que ele implantou vai ajudar muito numa parte importante do seu trabalho exegético, e você vai ver aqui a partir da apresentação de hoje, tá legal? Professor Samuel Monteiro, tudo bem com você? Pastor Bignon, boa noite. Erev Boa Tov, noite. né, em hebraico. É, Tudo bem, graças a Deus. shalom, né? Shalom para você, shalom para Falou. todos. Você consegue clicar aqui na parte de baixo, nesse botãozinho verde, para espelhar a sua tela e você abrir, então, o site Hebraico Pro e finalmente apresentar-nos, né, essa grande novidade. Muito bem, já estamos vendo aqui a sua tela. Agora a palavra é sua, professor. Pode mandar brasa aí. Tá todo mundo vendo? Pode falar? Sim, estamos ouvindo e vendo. Oi, gente, boa noite, né? O pastor Deison já me apresentou aí. Meu nome é Samuel Monteiro, né? Eu sou desenvolvedor desse site aqui, o Hebraico Pro, né? Eu comecei a estudar hebraico em 2001, tá? Faz tempo aí, né?
faz mais de 20 anos que eu estudo hebraico todo dia, tá. E eu me dedico bastante ao estudo hebraico, né, e em 2002 eu comecei a fazer esse site, né. Comecei bem de brincadeira, até porque na época eu não sabia muito de hebraico, né, fazia mais ou menos um ano que eu estava estudando, né, mas com o tempo acabou virando, né, uma coisa bem séria, né. Vou entrar lá em Gênesis para vocês verem, né. Então aqui no Gênesis, ele tá do jeito, assim, que eu quero deixar o site inteiro, tá, não tá o site inteiro dessa forma, né, ou seja, você tem a língua portuguesa aqui, aí você tem o texto hebraico, interlinear, né, então você tem a palavra em hebraico, logo abaixo você tem a transliteração e depois a tradução, né. Mas infelizmente não está no site inteiro, né, por isso que eu peço pro pessoal contribuir com esse valor aqui, né, 4,99 por mês, tá. Meu objetivo é atingir 600 pessoas doando esse valor, porque daí eu vou poder ficar o dia todo aqui, né, e terminar o projeto, senão não dá tempo de terminar o projeto em vida, né, e eu não tô exagerando, porque eu faço isso aqui na hora que eu tenho tempo, né. Eh, então a pessoa que contribui, o site fica sem as propagandas, então isso aqui vai desaparecer, isso aqui também, né, isso aqui também, isso aqui é uma propaganda do Google, ele sabe que eu sou o dono do site, então ele não mostra aqui a propaganda, ele põe um quadrado cinza, né, acho que pra não desperdiçar as visualizações, mas daí isso aqui some também, né, fica bem mais legal de usar o site sem as propagandas, né. Além disso aqui, né, na verdade, juntamente com isso aqui, eu vou fazendo também, a questão dos manuscritos do Mar Morto, né, que para mim é a parte mais interessante do site, pelo menos é a parte que eu mais gosto do site, né. Tem muita coisa aqui, ó, muita explicação sobre o manuscrito, né, e depois aqui você entra no manuscrito em si, né. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui, tirar essas coisinhas da frente, tá, né. Então aqui está o manuscrito, né, esse aqui é o manuscrito de Isaías, mas a intenção é fazer com todos os manuscritos do Mar Morto, tá. Ele é meio interligado lá com a Bíblia, né, então se você entrar aqui no Isaías lá na Bíblia, né, o mesmo trabalho que eu fiz aqui, eu fiz lá na Bíblia também, naquela outra tela que a gente estava lá, tá. Então aqui você tem o manuscrito, né, você pode, eh, aproximar a imagem aqui, né, ver ele inteiro. Se clicar aqui no exibir versículos, então você vai ver o número dos versículos. Então aqui é Isaías 1:1, aqui é Isaías 1:2, né, 3, ele mostra tudo aqui, né. Uma outra coisa que a gente tem aqui também é exibir as diferenças, né, olha só. Essas aqui são as diferenças que tem entre o manuscrito e o texto da Bíblia que nós temos hoje, tá. Fica assim, né, quando você afasta, fica tudo meio confuso, né, mas quando você aproxima a imagem, né, dá para ver legal. Então aqui é a palavra da Bíblia, né, e aqui é a palavra do manuscrito e aqui a palavra da Bíblia que nós temos, né. E todas essas diferenças aqui ele vai explicando, né. Por exemplo, se você for ver a maioria das diferenças, você vai ter aqui, ó, ortografia diferente, mesma palavra, 47 ocorrências nessa página aqui, certo? Se você for vendo aqui, não, a maioria delas aqui são, palavras marrons, né, ó, que nem aqui "lo", né. Se você olhar, você só tem 2 letras aqui na Bíblia, só que no manuscrito tem três letras, né, você tem o Lamed, o Vav e o Aleph, né. E esse manuscrito é de muita importância, né, por exemplo, isso daqui, né.
você tem o Lamed e o Aleph, isso aqui tem muito cara de lá. E se você pegar no árabe você escreve do mesmo jeito, com a letra Lamed, com a letra Aleph, e a pronúncia é lá, né. Então, às vezes, eu ficava pensando: "Pô, será que no hebraico antigo não era lá não, né?" Porque os maçoretas aí colocaram um pinguinho ali em cima, né, o Roland, para dizer que é Lô, né. Mas será que, de repente, não era lá, né? Aí os manuscritos do Mar Morto, eles provam que não, provam que era Lô mesmo, porque você tem o Lamed aqui, aí você tem o Vav para fazer o som de O, né, e o Aleph, né. E todas as diferenças aqui ele vai, explicar, né. E se você clicar aqui na palavra, ele desce aqui na explicação, né, e ele vai explicar o que está ocorrendo, tá. E se você clicar no número do versículo, que aqui é 1, 2, então ele vai abrir a transcrição, né. Então é o mesmo texto, né, só que transcrito. Então aqui é a Bíblia que nós temos hoje, e aqui é o texto do manuscrito, né. Se você pegar aqui, por exemplo, nessa página, apesar de todas essas diferenças, olha só, total de diferença que afeta o significado, 0% nessa página aqui, né. Se você olhar até de longe, né, você fala assim: "Poxa, é outro texto", mas não é, tá. Se você olhar aqui, é o mesmo texto, né. As diferenças são coisas desse tipo, né, aqui tem 2 letras, está escrito "Lô", aqui tem 3 letras, está escrito "Lô" também, tá. E algumas outras coisinhas, né. Acho que na terceira página, se não me engano, você tem alguma diferença lá. Também não. Vamos ver se na segunda. Na segunda você tem 0,37, né, por cento de diferença de significado, né, então, menos de 1%, tá. Aí se você for ver a diferença, você vê no vermelho. Então vermelho, palavra diferente, significado diferente, né. É só você clicar, você pode esconder tudo, né, ó, esses botõezinhos aqui eles vão esconder, aí você clica no botão vermelho aqui, ele vai exibir a palavra em vermelho, né, que está, diferente. Então você tem essa daqui, né, e essa daqui. E se você clicar nela, é bem interessante essa explicação aqui, ó. Em M é o texto massorético, tá, que é o texto da Bíblia que nós temos hoje, né. Então em M temos Me e Lim, pelos carvalhos, já que em Que, né, no Qurã é, né, o texto do Mar Morto. Temos Me e Lim. Então veja a pequena diferença, é só um risquinho, né. Só que olha a diferença de significado, pelos deuses, né. Então nas Bíblias que nós temos hoje é pelos carvalhos, e no manuscrito do Mar Morto está escrito pelos deuses. Veja a grande diferença que um simples iodo pode causar. A Septuaginta traz neste versículo pelos ídolos, o que concorda com o quê? Quer dizer, o texto da Septuaginta ele está mais próximo do texto dos manuscritos do Mar Morto do que das Bíblias que nós temos hoje. Portanto, a grande chance da leitura original ser Me-Elim, pelos deuses, ídolos, e não Me-Eilim, pelos carvalhos. A dificuldade de se escolher a leitura Q e M vem pelo fato de que os israelitas escolhiam carvalhos e jardins para praticarem rituais pagãos. Portanto, a tradução pelos carvalhos faz sentido pelo contexto da época. Além de que carvalhos e jardins parecem fazer uma melhor combinação do que deuses e jardins, né. Então, esse aqui é o trabalho, né, então quem quiser, né, contribuir, é só entrar aqui, né, no site, né, vai ter essa propagandinha aqui, vai clicar, e aí você vai, se tornar membro lá do canal Hebraico Pro no YouTube, né, por R$ 4,99. Aí você usa aqui sem propagandas e você está contribuindo para eu conseguir terminar isso
em vida, né. Só para vocês terem uma ideia, a primeira página lá do manuscrito eu demorei 2 anos para fazer, né. E o manuscrito tem, se eu não me engano, 54 páginas, então vai dar 108 anos para fazer. Eu não vou viver até os 150 anos, né, então não dá tempo para terminar em vida não, né. É só fazer as contas, é uma questão matemática, né. E tem também, né, essa questão aí, que o pastor Davidson falou, de um recurso novo aí que eu acabei de pôr, porque ele pediu, né. Porque esse site eu faço ele primeiro para mim e depois para as pessoas, né. Tudo que eu fiz aqui foi pensando assim: "Pô, seria bem legal se tivesse um negócio assim, assim, assim", né, que nem: "Pô, que legal se tivesse um negócio aqui que eu poderia clicar", você tá vendo, ó? Eu clico aqui, e aí eu já abro o Strong, né, ó, certo? Então tem toda a explicação aqui do Strong, né. Também aqui eu posso escolher o próprio dicionário do site Hebraic Pro, né. Então você tem esses 2 tipos de tradução aqui que você pode estar fazendo, tá. E aí o pastor, Davidson tinha pedido para mim um jeito mais fácil da gente conseguir fazer o texto interlinear, porque dá muito trabalho, e dá mesmo, tá. Eu nunca tinha pensado nisso, porque como eu sou programador, aí quando eu preciso do texto interlinear, eu dou um comandinho aqui nas minhas ferramentas aqui, ele monta para mim, né. E aí eu colo no Word, né, eu faço o que eu quero. Mas para quem não tem esse tipo de conhecimento, realmente fica difícil, né. Então eu criei aqui, isso porque o pastor pediu, né, esse botãozinho aqui, o botãozinho de copiar, e aí você clica aqui, ó, copiar interlinear, tabela Word, tá. Aí ele vai, perguntar para você aqui qual que é o número de colunas que você quer. Eu vou deixar o 4, que é o padrão, né, vou clicar OK aqui. Aí ele copiou. Você pode ver que nesse versículo aqui do Provérbios 8 eu ainda não fiz aquele trabalho, ó. Ainda não tem a tradução em português aqui embaixo, tá. Eh, Aí o que eu posso fazer? Posso vir aqui no Word, né, e colar. Então já fica certinho, né, ó, Halô Rohma, então eu posso vir aqui e colocar a tradução, né, ó. Acaso a sabedoria, né. Acaso não a sabedoria, né? Acaso não a sabedoria de Cra, né? Planará, opa, de Tevuná e a inteligência. Aqui pode ser prudência também, tá? Bom siso, né? E a inteligência, e assim vai. Aí você vai montando, né? Dessa forma fica bem facinho. Não sei se vocês já tentaram montar alguma coisa assim, é bem trabalhoso, eu sei como que é, né? Então, esse aqui é o novo recurso que eu fiz, né. Até vocês aí, se vocês quiserem entrar em contato comigo lá no canal, né, do Hebraico Pro, no YouTube, lá tem o WhatsApp, né, aí você pode me pedir: "Ó, Samuel, tem como fazer um negócio assim, assim, assim?". Se der para fazer, eu faço, né, porque é como eu falei, eu mexo no site, né, eu desenvolvo o site quando nas minhas horas vagas, né. Então, se for uma coisa, assim, que dá para fazer, eu faço. Se não der para fazer, eu falo: "Ai, não dá para fazer porque é muito demorado", ou então, "Daqui uns 2 anos está pronto", sabe. É isso. Muito bem, professor. Muito obrigado aí pela sua demonstração. O site Hebraico Pro, você consegue até ouvir o texto falado por um rabino, não é isso? O texto do versículo. Isso. Você Tem consegue tanta clicar. coisa lá, eu acabei até esquecendo, né, tem esse recurso também, né, que Isso, você ele consegue fala, ouvir. você clica na no versículo, o rabino fala, né, o versículo, né. Eu vou mostrar para vocês aqui, me permite, professor, mudar aqui a tela, né? Eu vou apresentar para vocês aqui
Ó, esse aqui é o canal do YouTube do professor Samuel Monteiro, né, é o canal Hebraico Pro. Ele tá aqui para me inscrever ainda, porque eu abri aqui sem fazer login, né, mas eu já estou inscrito nesse canal e no site dele há anos, né. Então aqui tem vários vídeos, ó, sobre hebraico, muita coisa legal que você vai conhecendo, ó. Isso aqui são os vídeos mais conhecidos e vistos, né. Tem aulas aqui, ó, tem várias videoaulas, tem demonstração, tem muita coisa boa. Você vai gostar muito do site. Ultimamente ele tem até usado essa modelo digital aqui, né, professor? Para ensinar hebraico pra gente, algumas frases, tá vendo? São várias frases legais, né? É um site muito, muito bacana, né? Um canal muito bom. Tem muitos vídeos aqui, é um canal excelente. Tem 857 vídeos já, né? Então se inscreve lá, entendeu? Dá essa moral, você só vai crescer o conhecimento da língua hebraica, se você der essa moral aqui para o professor, né? E assinar o canal Hebraico Pro, tá vendo? Ó, inscreva-se, clica no sininho, enfim, né? Vai curtindo e assistindo os vídeos do canal. Aqui também tem o site Hebraico Pro, que ele já mostrou para vocês. Eu já abri aqui, né, Provérbios 8:22, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a propaganda que ele disse que não apareceu do Google, né? É essa aqui, tá vendo? Para mim aparece. Então, ó, você vai ver aqui, ó, o texto, não é? Aí você tem aqui, aqui embaixo o texto escrito em hebraico, a transliteração, e nesse caso aqui ainda não tem a tradução interlinear, mas você consegue montar isso facinho, porque aqui, ó, você tem para estar compartilhando esse versículo, né, no site. Aqui é o botão que a gente está inaugurando agora, é exclusivo aqui para nossa aula, e aqui ele copia também, mas de modo mais simples, né? Então, quando você clica aqui, ele copia para a memória. Você clica aqui, ó, bota aqui, copiar e linear, tabela Word, então ele grava na memória, aí você cola no Word. Eu já fiz esse trabalho, eu colei aqui no Word, olha como é que ficou, tá vendo? Eu já dei uma eu já dei uma guaribada aqui, né, fiz uma diagramaçãozinha aqui, coloquei aqui, ó, porque é nesse padrão aqui que tem que colocar um trabalho de exegese, entendeu? É o texto hebraico, a transliteração, aqui é de modo resumido, né, a toda análise morfológica, e aqui embaixo a tradução interlinear, seguindo naturalmente a ordem das palavras em hebraico, né? Então você tem aqui Adonai, né, o tetragrama, então a transliteração é YHWH e a tradução também a gente faz igual, porque é o tetragrama. A gente pronuncia Adonai, né? É o querer perpétuo, como eu já tenho ensinado a vocês. Aí eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Aqui é o substantivo, nome próprio. No caso aqui, ó, Canani, né? A transliteração tem aqui a descrição, que é o verbo no caso, perfeito, terceira pessoa do masculino singular, mais o sufixo de primeira pessoa do comum singular. Que aí você pega isso aqui e vai montando essa tabela, é a tabela de tradução para interlinear. Aí, se eu fosse clicar aqui para tirar a grade, fica o texto todo organizadinho, até sem grade nenhuma, né? E fica show de bola para você apresentar um trabalho exegético nos livros que eu escrevo, os meus livros do Salmo 23 e do Salmo 91, que eu trabalhei a exegese versículo a versículo. Eu fiz aqui nesse formato, eu fiz aqui essa tabela de tradução interlinear, hiperliteral, né? Então, com esse recurso que o professor colocou no site agora, vai ficar muito mais fácil. Você consegue, ter pouco trabalho para trabalhar, para mexer, né? E fica assim uma tabela muito bonita, muito bem feita, muito organizada, tá vendo aí? E fica um trabalho assim bem profissional mesmo, né? Então, vai facilitar muito. É assim, 90% de facilitação
trabalho praticamente pronto, né, para você, montar o seu trabalho exegético, entendeu. Então aqui no site Hebraico Pro, o site é www.hebraico.pro.br. Você entrando lá, você já salva o site para o seu computador, que você vai usar bastante, né, especialmente no ano que vem. E não esqueça, o botão de clicar é esse aqui, ó, esses 2 papezinhos aqui, né, que é o símbolo da cópia do que está aqui. E então você vai ter um trabalho muito fácil usando esse recurso novo que ele lançou essa semana, né, professor? Foi lançado essa semana. Isso, essa é a semana. Então, tá aqui, ó, quente para vocês. Vocês estão sabendo aqui, vocês vão ver no corte, né, o pessoal do meu canal também vai ver no Ainda corte. nem fiz o vídeo avisando o pessoal que eu fiz, né. Nem saiu o vídeo Então, ainda. nem saiu, né, ele vai fazer ainda, né, e também vou lançar aqui. Então, olha só, é primeira mão para a gente, né, um recurso que nos atende 100%. Aproveitando que a gente está aqui, né, com o professor, eu acho que ele vai querer ficar até o final da aula, eu não sei, mas se não quiser ficar, aproveitem agora, façam perguntas a ele. Você que é meu aluno, né, aproveita, você tem aqui um especialista em hebraico, ele sabe mais hebraico do que eu sei português, né? Então façam perguntas a ele aí, ó, ele sabe, ele conhece até a língua de marciano, né? Língua lá de Marte, ele também, se ele parar lá, ele sabe falar lá. Ele toma um cafezinho lá em Marte, né? Muito bem, então. Professor Samuel, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza, né? O Bruno está falando aqui que ele está sem microfone. Eu tenho certeza que você fez um trabalho aqui excelente e o povo só vai ter noção do que está ganhando hoje, né? Depois que usar. Eu já usei, eu já sei que ficou muito fácil usar e é realmente um material muito bom, tá bom? Então, conheçam o trabalho do professor Samuel Monteiro, tanto o canal do YouTube quanto também o site hebraico.pro. E se você puder, assina lá. Assine, né? Seja membro do site e também ajude o professor a terminar esse trabalho maravilhoso. É um trabalho muito especial, um trabalho de nível acadêmico, envolvendo os manuscritos do Mar Morto. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os manuscritos do Mar Morto, no meu canal do YouTube tem uma entrevista que eu fiz com o professor Samuel Monteiro, um podcast que eu fiz com ele, perguntando tudo sobre os manuscritos do Mar Morto. Ele explicando tudo como é que funciona, da onde veio, a importância, e também falando com mais detalhes sobre esse projeto dos manuscritos do Mar Morto, que ele também apresentou aqui, tá legal? Então é um trabalho muito bem feito, que eu recomendo que você esteja conhecendo. Aliás, o professor Samuel Monteiro foi que prefaciou o meu comentário do Salmo 23. Alguns aqui já têm o meu livro do Salmo 23, né, têm gostado bastante dele. Foi o professor Samuel Monteiro, esse que falou aqui, que fez o prefácio do livro para mim, tá legal? Então você vê que é realmente um trabalho de muita qualidade, tá bom? Então tá aqui, eu usei esse material para você ver como funciona, como fica fácil fazer essa parte técnica para um trabalho exegético, né? Vamos começar então a falar hoje sobre o o conteúdo propriamente da sabedoria que vamos tratar hoje. Eu já preparei aqui esse esse artigo exegético, ele tem 32 páginas, veja só, é praticamente uma exegese completa de 32 páginas, tá bom? É um trabalho bastante interessante, e também relevante. Por quê? Porque tem, grupos religiosos, especialmente o grupo das Testemunhas de Jeová, que usam esse versículo de Provérbios 8, especialmente o versículo 22, usam esse texto aqui para falar a heresia de que Jesus foi criado por Jeová. E pelo fato de Jesus ter sido criado por Jeová, isso quer dizer que eles colocam Jesus a como sendo a sabedoria,
usam inclusive um texto isolado da palavra de Deus, né, que é um texto em 1 Coríntios, e pegam esse texto isolado que diz que Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então fazem a ponte direta e dizem: olha só, aqui está dizendo então que se Jesus é a sabedoria de Deus, em Provérbios 8 apresenta que a sabedoria foi criada por Deus, então Jesus, né, logicamente, na cabeça deles, Jesus foi criado por Deus. Veja que raciocínio, né, que eles usaram aqui. É uma completa forma de interpretar sem considerar uma exegese acadêmica, sem considerar uma exegese profissional, usando as técnicas e todos os recursos de uma exegese muito competente, né? Então, infelizmente, há grupos que fazem assim, e hoje a gente vai fazer uma refutação dessa doutrina baseada simplesmente numa interpretação sem nenhum tipo de critério exegético mais profissional, tá? Então você tem aqui, ó, todo esse conteúdo, tem aqui o resumo, né? Você tem aqui a introdução, metodologia, que eu não vou apresentar tudo como está aqui, porque senão vai demandar muito tempo, né? Mas você tem aqui muito conteúdo bom, tá? Tudo é explicado aqui, titim por titim, o que eu vou falar de modo resumido, usando também uma apresentação que já está disponível para você. Tanto você que é meu aluno tem acesso lá na sua pasta da matéria, quanto também aquele que não é meu aluno ainda vai ter acesso no grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Tá legal? Então, de qualquer forma, você não vai ficar sem esse conteúdo, você que tem interesse nesse estudo, tá legal? Então aproveita, é gratuito para você. Eu quero mostrar para você agora aqui a nossa apresentação. Aqui é de uma forma muito mais resumida, em apenas 15 páginas, metade das páginas, né, e muito mais abrangência mais geral, que você vai ver aqui. Como que a gente pode entender esse texto em Provérbios 8, especialmente o versículo 22, mas toda a perícope é Provérbios 8 de 22 a 31. E aqui você vai ver toda a perícope da exegese, que é o texto completo. Perícope é o texto completo em que a gente faz uma exegese, né? Então você tem aqui essa apresentação onde você vai ter acesso ao conteúdo. Bom, deixa eu ver como é que eu faço aqui, então. Vai ter que ser aqui na mão, né? Então, os nossos objetivos aqui, tá? O objetivo que a gente tem aqui para fazer essa exegese. Primeiro, refutar o conceito criacionista aplicado a Cristo na perícope. A perícope é de Provérbios 8, defendido por grupos heterodoxos, tá legal? Então, para você que curte apologética e fazer uma apologética com bastante conteúdo, né, com bastante segurança, a exegese, ela te ajuda a defender a sua fé. E, além disso, o outro objetivo da nossa exegese, compreender o impacto do verbo canar na teologia da sabedoria, tá? Você também vai ter acesso a isso agora, tá bom? Então vamos lá, aqui o nosso objetivo, né, o nosso resumo, o resumo de toda a exegese. Exegese histórico-teológica de Provérbios 8, de 22 a 31, investigando o verbo canar. Então guarda aí o verbo canar que a gente vai trabalhar hoje. E, e a personificação da sabedoria à luz do texto massorético e das versões antigas também, como Septuaginta, trabalha até a Vulgata, trabalha até os manuscritos do Mar Morto, né? Tá tudo aqui, tá? A metodologia integra a crítica textual, a análise lexical, estrutura poética e teologia bíblica também. Então você vê que é uma série de conexões que a gente vai ter que fazer, um trabalho até mesmo interdisciplinar, né? Bom, os resultados mostram que Provérbios 8, 22 a 31 apresenta a sabedoria
como princípio ordenante da criação e também voz pedagógica da ordem divina, tá? Então você tem essas características aí dentro da perícope de Provérbios 8. Conclui-se que a sabedoria é posse eterna de Adonai e fundamento ético do cosmos, cuja recepção patrística reinterpretou cristologicamente, mas sem eliminar o valor poético original. Então a gente vai ver que a parte da interpretação criacionista de Cristo veio devido a um pensamento patrístico, tá, na história da igreja. Então você tem as palavras-chaves aqui: exegese, sabedoria, Provérbios 8, criação e Caná, tá? Que são as palavras-chaves da nossa exegese. Chegamos finalmente ao nosso texto, ao texto hebraico original, como está lá na Bíblia, né? Adonai, Canani, Reshit, Darko, Kedem, Mifa, Alive, Meaz. Tá vendo? Então você tem aqui o texto totalmente, né, em hebraico, como a gente viu. A transliteração está aqui: Adonai, Canani, Reshit, Darko, Kedem, Mishpalav, Meaz, né? Então você tem aqui o texto inteiro, totalmente trabalhado também na transliteração. E a tradução literal, hiperliteral que fizemos é essa aqui: o Senhor me adquiriu no princípio do seu caminho antes de suas obras mais antigas. A discussão está no verbo adquirir, que é o verbo canar, que aqui está como canane, né? Que adquiriu a mim, me adquiriu. E como canar é uma palavra que também admite no seu campo semântico também a palavra criar, o verbo criar, então você percebe o quanto essa palavra pode trazer algum viés interpretativo na tradução. É claro que, em certa medida, toda a tradução é também uma interpretação, né? O professor Samuel Monteiro está aqui com a gente e ele sabe muito bem isso, ele pode testificar isso. Toda a tradução, em certa medida, envolve uma interpretação. Mas a diferença está se você coloca muita interpretação ou se você coloca pouca interpretação na sua tradução. O ideal é você interpretar apenas de modo adequado para, de fato, fazer uma tradução que tenha sentido e o povo que leia em português, né, consiga entender a tradução da primeira leitura. Mas se você interpretar demais, você pode fazer como acontece lá na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu vou até tentar colocar aqui, eu devia ter me preparado para colocar aqui, né? Mas o Art Tower, acho que é assim, né? Vou ver aqui o site das Testemunhas de Jeová. Eu vou colocar aqui para ver como que eles fizeram a tradução deles. Aqui, jw.org. Tem uma parte aqui de Bíblia Online, ali a gente consegue achar o Provérbios 8:22, como está na versão deles, direto na fonte. Aí eu estou aqui, ó, deve ser aqui na parte de biblioteca, deixa eu ver se não tem a Bíblia destacada aqui. Acho que não, né? É direto lá nos recursos mesmo. Então, esse é o site oficial deles. Aqui, Biblioteca Bíblias, né? Então, eu vou pegar aqui a Bíblia mais recente deles, que é a edição de estudos dessa aqui. Eu acho que é coisa nova, eu não tinha visto, não. É uma edição de estudos deles. Vou ver se tem algum comentário legal aqui, né? Para a gente poder comparar. Aqui, ó, Provérbios, capítulo 8, rolando aqui até o versículo 22. Aqui, Jeová me produziu com o princípio do seu caminho.
Claro que vai ter um comentário aqui, né? Deixa eu ver que tipo de comentário é. É a letra Q. A letra aqui, seguindo aqui, ó, 822. Letra Q, ó. São referências marginais, de outras palavras. Eles já linkaram aqui com João 1, versículos 1 a 3 e João 1,14, que, claro, fazem referência a Jesus, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou ler aqui Nova Almeida atualizada, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você vê que aparece aqui a palavra verdade, né? A palavra glória também, e o verbo principalmente, como está na tradução, né, de João Ferreira de Almeida. Deixa eu ver se tem aqui o texto. Aqui só tem uma margem aqui, mas enfim. Já deu para entender que aqui eles linkaram o versículo 22 com o verbo produzir. Aqui, né, na sua nova versão da Bíblia de estudo deles, né? Aqui aparece o texto. Ó. Aqui deve ter algum comentário também. Mas aqui aparece o texto, ó. Como está na versão deles, né? Na versão da Testemunho de Jeová. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Aqui já tem diferença, né? A palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. E no João 14, de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. Filho unigênito do pai não está no texto grego. Foi um acréscimo interpretativo na tradução do Novo Mundo, né, que é a tradução da Testemunho de Jeová. Ele estava cheio de favor divino e de verdade. É interessante que aqui você também tem acesso a uma edição anterior da Bíblia, né, do Novo Mundo, da edição do Novo Mundo. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, que ele meio que travou aqui. Vou estar lá no início, biblioteca aqui, Bíblias. Vamos dar uma olhadinha aqui nas Bíblias. Essa aqui, essa capa preta aqui, é uma tradução anterior. Ela, durante muito tempo na minha vida, eu estudei nela, né? Quando eu estudava na minha adolescência com eles, com as Testemunhas de Jeová. Não sei se você sabe, mas eu quase me tornei testemunho de Jeová. O meu avô era testemunho de Jeová, batizado. Mas vamos olhar aqui como era uma versão anterior, que, se eu não me engano, se eu estou lembrado bem, tem diferença lá. Então, Provérbios 8, eu estou vendo agora aqui, é o capítulo 8, ver se ele está lendo ainda. Vou pegar aqui o versículo 22, para a gente ver como que eles traduziram antes, né, da tradução nova, que eles colocaram lá um verbo mais suavizado, né? Mas aqui, ó, versículo 22. O próprio Jeová, na verdade é o mesmo, né? É o mesmo verbo que eles usaram aqui. O próprio Jeová me produziu, tem com o princípio, né? Aqui também tem um detalhe. Aqui, ó, aqui já é um comentário mesmo. Produziu o hebraico Canani, que é o texto da Septuaginta Ectissemi. Me criou, tá vendo? Eles colocaram porque, de fato, na Septuaginta está o verbo criar. Então, aqui ele fez apenas um comentário linguístico das traduções clássicas da Bíblia, né? Então, de fato, aqui está bem coerente. Eu não lembro se estava desse jeito na versão impressa real, né? Mas nessa versão online aqui, que está a versão anterior, está com
pequeno comentário aqui, o verbo é produzir, igual à tradução atual da Testemunha de Jeová, né? Fala de caminho, a mais antiga das realizações, há muito, né? Versículo 24 também, né? Quando não havia águas de profundeza, foi produzida, tá? Mas a questão é que eles fazem, não apenas essa tradução, mas eles fazem também a interpretação. Nos comentários dos livros deles, das revistas que eles usam, né? Sempre fazem esse comentário, linkando, né? Como a gente viu ali as referências, linkando Jesus, né? Com a sabedoria aqui. Será que nesse contexto realmente se refere a Jesus? O contexto é primário de Provérbios 8. Será que ele realmente dá margem para a gente cristianizar a palavra sabedoria, que em hebraico é Chokhmah? Sabedoria Chokhmah, em hebraico, é a sabedoria prática, é a sabedoria de colocar em prática um conhecimento que você já tem. Então você recebe a instrução, adquire um conhecimento, e quando você coloca em prática, você está sendo sábio. Esse é o sentido de Chokhmah na Bíblia, né? Então, a tradução literal seria: o Senhor me adquiriu. Porque o verbo canar, e primariamente, nesse contexto também faz muito mais sentido, é adquirir, comprar, entendeu? E não propriamente criar, embora esteja dentro do campo semântico, lexical da palavra, mas não faz sentido no contexto. No contexto, adquirir faz muito mais sentido, tá? Por isso que a gente traduziu assim. Raiz literal, então, né? Literal é o kof, o nun e o re, tá bom? Kof, nun, re é a palavra caná, né? O Pinhani, aqui no texto está no tronco kal. Vocês ainda vão estudar troncos verbais comigo. A gente está chegando lá, provavelmente. Até o final do ano a gente já começa a falar um pouco sobre os troncos de verbos. E no ano que vem, já com a responsabilidade de fazer a exegese de uma perícope, né, especial que eu vou escolher, a gente vai estudar também os troncos verbais e alguns paradigmas verbais, tá? Mas só para poder adiantar um pouco o processo, o Binyan é o tronco verbal, em que o verbo caná está conjugado aqui no texto Provérbios 8, 22. E o tronco é o calo. O calo é o tronco da ação simples. A ação simples é uma ação também na voz ativa, né? E ação simples sem muita, sem estar criando, né, nenhum tipo de intensidade. A forma em que o verbo aparece no texto está nesse tronco cal, que é a ação simples, no estado perfeito, ou seja, eu já expliquei, eu acho que para vocês, mas não vale a pena retomar, que o verbo hebraico, diferente dos verbos em português, eles têm a sua definição no aspecto da ação completa ou da ação incompleta, a ação que já foi iniciada, mas que ainda está em curso. Então você tem aqui a ação simples da voz ativa. O aspecto desse verbo aqui é o aspecto perfeito, ou seja, é uma ação que já terminou, uma ação que já cumpriu o seu ciclo completo e já fechou o arco da ação, tá? Então você tem o verbo no tronco da voz ativa, ação simples, ação já completada, e o verbo está conjugado na terceira pessoa do masculino singular. Ele está acrescentado o sufixo, né, pessoal, de primeira pessoa, o comum singular, que é canani. Não é? Essa terminação com o iota, a gente já sabe que faz referência a ani, não é? Que é a primeira pessoa, portanto. O sentido aqui nessa passagem é: ele me adquiriu,
ou ele me possuiu. Adquirir no sentido de comprar ou possuir no sentido de ter a posse, né? Se comprou, tem a posse, é nesse sentido, tá? Não propriamente o sentido criar, embora a Septuaginta tenha trazido essa interpretação na sua tradução clássica. Ela fez uma opção por traduzir como criar, tá? Mas a gente vai ver aqui como que o contexto favorece adquirir ou possuir. Temos ainda o valor aspectual do verbo, que é a ação completa, está no perfeito, né? Ação completa, anterior, portanto, à criação, nesse contexto aqui. Como a ação já está completa e a criação de tudo, né? Aconteceu após a sabedoria ter sido adquirida ou possuída por Deus. Então, poeticamente, a gente percebe aqui que o tempo da ação verbal ele é anterior à própria criação do mundo. Então, de fato, Deus, o texto diz que Deus já possuía a sabedoria como uma característica dele, não como uma pessoa separada de Deus, mas a sabedoria personificada aqui, e essa personificação é de um, de uma qualidade abstrata, né? Que em português a gente chama de prosopopeia ou personificação. Então, a personificação seria essa forma de dizer que Deus já tinha essa qualidade, esse atributo da sabedoria antes mesmo dele criar tudo. Claro, Deus é eterno e a eternidade de Deus é absoluta. É aquela eternidade que abrange a eternidade passada e futura. A eternidade completa e absoluta. A eternidade, ela é parcial. É uma eternidade conceitual que ela abrange apenas o futuro. A vida eterna abrange apenas o futuro, mas o nosso passado não é o passado de alguém que já era eterno, porque nós tivemos o começo, tivemos o início. Nós, de fato, fomos criados. Então, a eternidade para nós, ela abrange apenas a eternidade futura, que é a eternidade parcial, a eternidade relativa, né? Eternidade absoluta, que abrange passado e futuro, é só Deus é que tem, né? E você perceba aqui que como essa sabedoria poeticamente, essa sabedoria personificada, ela poeticamente está sendo aqui atribuída ao próprio Deus como possuidor da sabedoria, né? Desde antes da criação, aqui remete à eternidade passada. Portanto, a sabedoria, ela é um atributo de Deus que sempre fez parte da sua essência, da sua natureza. Claro, é uma questão óbvia. Se Deus não tivesse já a sabedoria, ele não podia criar o universo. Sem sabedoria, Deus não teria condições de criar o mundo inteiro e o universo. Então, a sabedoria, aqui poeticamente, nessa prosopopeia hebraica antiga, né? Nessa espécie de prosopopeia antiga no hebraico, a sabedoria personificada, ela é apenas uma forma ilustrada, poética, de mostrar que Deus sempre possuiu esse atributo da sabedoria absoluta para criar tudo. Por isso é o valor espiritual do verbo, como aparece aqui, que demonstra essa ação completa, portanto, anterior à própria criação de tudo. Então a sabedoria não pode ter sido criada por Deus, porque Deus não pode criar nada, nem a própria sabedoria, sem que ele tivesse sabedoria. Entende? Mesmo para criar, hipoteticamente, se ele tivesse criado o filho Jesus, né? E se ele tivesse criado o seu filho, ele teria que ter sabedoria antes. Mas se Jesus é confundido com a própria sabedoria, como Deus poderia criar Jesus sem ter sabedoria? Entende que não tem um encadeamento lógico? Não tem sentido lógico aqui?
Então você percebe que mesmo a forçando a barra, né, para poder interpretar que Jesus era a sabedoria, e se a sabedoria foi criada, Jesus também foi criado, não tem respaldo bíblico nem sequer na própria tradução da ação no hebraico, essa ação que é anterior à criação. Portanto, é apenas uma forma hebraica, poética, de demonstrar o quanto, de fato, Deus precisava, né, e usou propriamente da sua sabedoria eterna, que é tão eterna quanto ele, porque os atributos de Deus são tão eternos quanto ele é eterno, entende? Então você tem aqui a própria gramática hebraica mostrando para a gente o quanto essa interpretação da religião, né, Testemunho de Jeová, ela é falaciosa nesse ponto, que era uma religião recebida lá de herança por um herege, né, da época patrística chamado Ário, tá? Que a gente vai também falar um pouco sobre ele. Aqui, continuando aqui, caná, né, que é possuir, adquirir, pode significar, e aqui você tem a gama semântica, né? Você tem todo o gama semântico da palavra, ó. Dependendo do contexto, ele pode significar adquirir, comprar, que é o caso do nosso Provérbios 8:22. Pode também significar possuir, que também cabe aqui no contexto dessa passagem. Pode significar formar, nesse caso aqui é sinônimo do verbo assar, ou pode significar, dependendo do contexto, e essa foi a interpretação minoritária, tá vendo aqui, ó, minoritária, que foi produzida inicialmente pela Septuaginta, tá? Mas a interpretação não é propriamente tradução, e ela é minoritária. São poucos os que seguem com essa opção de tradução, que é uma tradução interpretativa. Professor Samuel, quer falar alguma coisa? Pode falar se quiser, tá? Fique à vontade aí, até se eu cometi algum lapso aqui, poder me ajudar aqui. Fala aí. Obrigado, pastor. Bom, eu só queria comentar mais a questão lógica, né? Pode falar. Quer que eu mostre na tela lá? Porque Deus ele não pode criar a própria sabedoria, porque é uma característica dele, né? É um atributo, é? Da mesma forma que ele não pode criar a santidade, né? Ele já é santo, né? Ele é santo desde sempre, né? É intrínseco a ele, né? Que é complicado, às vezes, a gente falar de Deus, né? Você fala assim, desde quando Deus é santo, né? Ah, desde que ele existiu, né? Mas ele sempre existiu, né? É meio complicado. Então, a questão da sabedoria cai nessa mesma dificuldade, né? Desde quando Deus é sábio, né? Desde quando ele existe, né? Mas ele sempre existiu. Então, a sabedoria é algo inerente a Deus. Não tem como ele criar, não tem como ele adquirir sabedoria. Da mesma forma que não tem como ele adquirir mais santidade também, né? E essa questão do significado do verbo, né? Você vê o verbo canar assim, quase 100% das vezes, né? 99,99999% das vezes, como adquirir, mesmo no sentido de você comprou ou então possuir, né? No sentido de que você já tinha aquilo, né? Agora, criar é muito difícil, né? Muito difícil. Existem outros verbos para criar que são mais usados, né? Mas eu acho que só a questão lógica já acaba isso aí, né? Como é que Deus ia criar sabedoria se ele não tivesse sabedoria? Né? Se ele não tivesse sabedoria, ele não ia nem saber que ele precisava de sabedoria. Então, sabedoria já é Pois algo é. inerente a ele. Você vê que é uma linguagem poética, não é? E você usa aquilo, não é para ser literal, é para ser, como eu disse, é uma prosopopeia, é uma personificação de uma qualidade que é inerente ao próprio Deus, né? Não dá para você dizer que é uma outra pessoa, no caso de Jesus, né? É uma outra pessoa. Então, Deus se
se dividiu em sua sabedoria para criar a sabedoria como um ente separado dele, não faz sentido isso, É, não faz mesmo sentido. E o verbo criar, ele é o verbo pará em hebraico, né, que é a criação, que em latim se diria a criação ex nihilo, né, que é a criação do nada, mas é uma criação que só admite Deus como seu sujeito, não é isso, professor? exatamente. Então já Depois tem o tem outros verbo verbos, né, automático. tem para criar, né, porque você vê bastante, né. Você vê o yatsar, né, E você essa vê o assar, né, esses são os verbos mais usados, o yatsar e o assar assar, dentro né. de E quando o formar, né, sujeito assar. é Deus, você vê o bará também, que é aquilo que você falou, é a criação a partir do nada. É, a criação creatio ex nihilo, né, é a expressão teológica em latim. Então, de fato, entenda que é uma interpretação minoritária, que a Septuaginta acabou adotando, mas como já é sabido, a Septuaginta, né, ela é uma tradução interpretativa, então ela vai tomar algumas liberdades, né, que uma tradução mais formal, mais rígida, não tomaria, né. E ela traduzir caná como criar, ainda mais nesse contexto de provérbios, é de fato uma interpretação que se faz, né, com um viés já pré-estabelecido, né, um viés doutrinário já pré-estabelecido, por isso que é complicado, né. Vamos então continuar aqui, ó, sentido predominante então, nessa perícope, é o sentido da posse divina, e não da criação temporal, que a gente já viu aqui que a própria posse divina da sabedoria é antes da criação. Então não existia tempo ainda. Você pode falar de tempo quando não existia tempo, entendeu? Então é bem interessante a gente perceber aqui que o sentido predominante aqui da passagem é de fato a posse divina e não a criação temporal, já que a passagem está fora do tempo, né? Devido a ser anterior ao próprio tempo. No texto massorético aparece a palavra Canane, que é possui-me, tá? Ou possuiu-me. A Septuaginta, como a gente já viu, traz a tradução Equitisemi, que é criou-me. Então, aqui eles fazem, os judeus helenistas que produziram a Septuaginta, eles optaram por traduzir como criou. Não sei se é porque era uma interpretação que eles fizeram já por influência helenística, muito provavelmente era isso. A influência grega, né, trouxe esse tipo de interpretação nessa passagem, ou também não sei se foi apenas uma opção por uma questão de proximidade no uso comum helenístico da época, então não sei dizer propriamente, né. Mas o fato é que eles optaram pelo verbo criar, como já estamos vendo aqui, não faz sentido dentro do contexto. O Targum é uma tradução para o aramaico e também é uma tradução interpretativa, não é propriamente uma tradução formal, mas uma tradução interpretativa para o aramaico. E lá no aramaico aparece a palavra penanani, peranani, né? Vou botar aqui, peranani, que é criou-me também. Então, o Targum traz criar, em aramaico, seguindo a Septuaginta, tá bom? Que traduziu como criar também. Já a Vulgata Latina de São Jerônimo, ele já produziu com possedit me, ou possedit me, né? Que é possuiu-me. Está mais de acordo com o texto hebraico, de Canani. Está mais de acordo com o original. Então, na Vulgata, por incrível que pareça, ela é também uma versão muito usada na Igreja Católica, ela é uma versão clássica, e ela então abandona essa tradução de criar-se, que é derivada da Septuaginta, e volta, faz o retorno
digamos, o retorno triunfal para o texto maçorético, como nós conhecemos, né? A tradução altera, portanto, o conceito de eternidade da sabedoria, porque, de fato, o fato de Deus possuir a sabedoria faz dela, como de fato é, um atributo eterno de Deus, portanto, presente com ele desde a eternidade passada. E se fala criar, ele passa a criar a partir daquele momento, antes da criação. Então, essa sabedoria não é parte dele. Como que ele criou a sabedoria sem ter sabedoria, a gente não sabe dizer, porque não fa é um erro lógico ali, né. Mas o fato é que você tem aqui, a própria Vulgata está atestando o texto maçorético. Três seções principais dessa perícope inteira, são em 3 partes, tá bom? Dos versículos 22 a 26, onde entra o nosso texto aqui analisado, fala da anterioridade da sabedoria. De 27 a 29, fala da cooperação criadora da própria sabedoria. É claro, para poder Deus criar todo o universo, ele teve que usar o atributo da sabedoria, que aqui nesse capítulo de Provérbios 8 está personificado de forma poética. E versículos 30 e 31 fala do deleite de se possuir a sabedoria e de se usá-la, não é? Então, até mesmo dentro do próprio contexto da perícope, você tem aqui uma progressão. Ela é anterior, portanto, ela é eterna tanto quanto Deus é. Ela cooperou na criação e ela traz felicidade, ela traz deleite, prazer a Deus pelo fato de usar a sabedoria para dar vazão a todo o seu ímpeto divino criador. Então você percebe aqui que há esse paralelismo sinônimo e progressivo, né? Porque você tem a sabedoria aqui andando, né? Tudo fala sobre ela, né? De uma forma bem paralela, como é característico dos textos poéticos hebraicos, especialmente o texto de sabedoria, né? Também, como é Provérbios inteiro, é assim. E você tem, então, o paralelismo que trata os sinônimos, ideias parecidas, e é progressivo, porque também é um sinônimo que vai progredindo até chegar ao ápice, que é o deleite de ter a sabedoria, entendeu? O ritmo do texto, né, da perícope é uma estrutura de hino sapiencial, então é aquela própria estrutura típica desse hino sapiencial, que é muito característico dos povos, né, do antigo Oriente Médio, né, do antigo Oriente Próximo, como se dizia, e também, né, na Bíblia, na propriamente a Bíblia. Possuir, o verbo possuir, ou seja, é o que de fato o Caná traz, significa então que a sabedoria é eterna, um atributo de Adonai. Criar traz a ideia de sabedoria temporal, porque a sabedoria passaria a ser uma criatura e, portanto, está fora do aspecto contextual, porque a sabedoria temporal não é o que é tratado aqui na estrutura que você viu, ó. A anterioridade da sabedoria mostra o quanto ela é eterna. O fato dela ser criadora também mostra o quanto ela é divina, entendeu? Então mostra nessa única tacada contextual a eternidade e a ação divina de criação da própria sabedoria, porque é claro, é apenas uma forma de você se referir a Deus usando a sabedoria para criar tudo, né. A controvérsia ariana do século IV, portanto, ainda na era patrística, já no final, né, é a questão que trouxe esse embate todo aqui, que inclusive hoje, esse grupo religioso das Testemunhas de Jeová, eles são os herdeiros diretos das teorias arianas, né, de Arius, que foi reputado como herege na época, já refutado pelo próprio Atanásio, que está aqui, né. Então, Arius, ele traduziu como criar, interpretou desse jeito e, portanto, fez a ponte para o Novo Testamento, dizendo que Cristo era a sabedoria e, portanto, ele foi criado. Dessa maneira, Cristo é inferior ao Pai,
é Deus também, mas inferior, e só isso aqui já cria um problema sério, porque se Jesus é o Deus verdadeiro, mas é inferior, então Deus não é o único Deus verdadeiro. Na verdade, o que eles creem não é no monoteísmo, mas numa espécie de enoteísmo, em que existe um Deus maior e outros deuses menores, subordinados a esse Deus maior. E é claro, o Deus maior cria os deuses menores. Então, essa é a concepção de fé enoteísta. O monoteísmo não diz isso. O monoteísmo diz que só existe um Deus. E nós que somos trinitarianos e acreditamos na Trindade, nós conseguimos entender assim, por quê? Porque a Trindade, ela abarca o sentido monoteísta da, da nossa fé, da nossa crença. Porque na doutrina real da Trindade, não esses espantalhos teológicos que alguns inventam e colocam na internet, de dizer que a Trindade é a crença num Deus de três cabeças, ou na crença de três deuses, né? Tudo isso é um espantalho, a gente não prega isso, né? A Trindade não ensina isso. A Trindade diz que Deus é um só e que ele tem uma existência, uma essência em três pessoas diferentes. É como uma família, né? Uma família de três pessoas, de pai, mãe e filho, e essas três pessoas são diferentes, mas são tão unidas em família que conta como essa unidade coletiva, essa unidade coletiva de mais de uma pessoa, né? Essa ideia do coletivo tão perfeitamente unido que conta como um só. É essa a ideia, entendeu? Das três pessoas que compõem esse coletivo, essa unidade coletiva, essa unidade composta de quem Deus é. É disso que se trata a Trindade. Então, na controvérsia ariana, Arius, no século IV, ele disse que Cristo foi criado porque faz, inclusive, essa comparação com a sabedoria e, portanto, diz que ele é uma criatura e não o próprio Deus, e aí cria toda aquela teologia ariana da negação de Cristo como Deus e colocando ele no máximo como Deus de menor importância. Tem o Atanásio, que era o pai da igreja, que criticou abertamente Ário e ele reinterpretou e retraduziu. Não, a sabedoria não foi criada, mas ela foi possuída, como de fato está no texto hebraico, como está na Vulgata, e rejeita a tese criacionista da sabedoria aqui, né? Que foi produzida e que foi defendida pelos autores da Septuaginta e também do Targum aramaico. Tá legal? Conclusão, portanto, a morfologia determina a teologia nesse caso. Então, a teologia tem que estar subordinada à morfologia, é o estudo morfológico de Caná, que não é criar, mas está muito coerente com o contexto em ser traduzido como, possuir ou como possuir mesmo, né? Enfim. Então, nós temos aqui um quadro, Caná em hebraico, que significa posse, é, portanto, um atributo divino. Então, temos aqui os desdobramentos do que a gente percebe aqui no como está em Provérbios 8. É uma sabedoria personificada, portanto, uma prosopopeia, que traz no contexto o princípio de ordem. Essa sabedoria personificada, portanto, a sabedoria seria uma inteligência colocada poeticamente como se ela fosse uma pessoa, né? É para demonstrar que Deus trabalhou na criação usando o princípio da ordem, porque ele usou da sabedoria para poder criar a ordem e de forma inteligente, intencional, autoral, ele criar todo o universo. Portanto, a criação envolve a racionalidade divina em ação. Como é que ele vai usar a racionalidade divina? Pela sabedoria. Ah, lembra que eu falei que o conceito de sabedoria, Rohma, em hebraico, é o conceito de sabedoria praticada. A sabedoria não teórica, como é a influência grega, né? Na influência grega,
A sabedoria é você pensar, é você filosofar, é você abstrair, né, e trabalhar de modo abstrato uma ideia, e só isso seria a sabedoria para o grego, a sofia grega. Mas a sabedoria Chokhmah, em hebraico, ela é mais prática, é mais concreta, ela é mais pontual, né? Você consegue enxergar essa sabedoria. Talvez uma diferenciação seja um outro aspecto da sabedoria que tem na Bíblia, que é a sabedoria especulativa, que é o que aparece somente no livro de Jó e no livro de Eclesiastes. Mas no que tange ao restante das aparições de sabedoria, especialmente o Chokhmah, em hebraico, é a sabedoria prática, é a sabedoria de colocar a mão na massa e praticar o conhecimento que você já adquiriu, tá? Então, no caso aqui, é a sabedoria personificada. Quando Deus usa a sabedoria para criar, ele está, portanto, usando a sua racionalidade divina em ação para poder criar. O que gera, então, o nosso compromisso ético, que é viver segundo essa ordem criacional. A ordem da criação, Deus colocando ordem em tudo, não é? E, portanto, respeitando como Deus quis criar o mundo. Então você percebe que você entender a sabedoria como posse, o atributo divino, e é, portanto, eterno quanto ele, e ele usou a sabedoria para criar tudo com ordem e decência, a nossa ética é viver segundo essa ordem criacional que Deus fez, respeitar a própria criação dele, né? Cuidar bem da natureza, cuidar bem da terra, né? E sem esses exageros, né? Dizer que é mãe terra e colocar a natureza e a terra como se fosse uma deusa Gaia. Esquece, isso aí tudo é heresia, né? Eu não sei se o professor Samuel sabe, mas eu costumo dizer que todo seminarista é um herege, né? Herege no sentido de estar ainda aprendendo, de estar ainda construindo, né, uma teologia mais segura, mais sólida, e, portanto, ele vai acabar falando bobagens nesse processo de construção, portanto, ele acaba falando uma heresia, né? Diferente daqueles que se dizem professores, conhecedores e falam tanta bobagem na internet, né? Enfim. A teologia, então, começa aqui nesse contexto, né? A teologia começa na gramática, entendeu? Começa na gramática nesse sentido, porque a gramática aqui, ela foi essencial, especialmente a semântica, né? Ela foi essencial para a gente desvendar o que de fato faz sentido no texto original. Caná, portanto, é chave para entender a sabedoria eterna de Deus, como atributo dele, né? E não como um outro ser, um outro ente, como se Deus tivesse criado a sabedoria a parte dele, né? Provérbios 8 mostra Deus como possuidor e não como criador da sabedoria. Apenas foi colocado de modo poético ali. E por isso talvez tenha confundido, né? Muita gente, é claro que é uma hermenêutica da pressuposição, né? Quem traduz como criar, como criação, para poder vincular a Cristo e, portanto, poder diminuir a própria essência divina de Cristo, esse é um artifício muito antigo de você fazer uma hermenêutica da pressuposição, não é? E então você dar aso às suas heresias, né, que você já tem pré-concebida. Pergunta, então, como a escolha lexical influencia a doutrina cristã? Você já viu aqui, não é? Se você faz um estudo mais pormenorizado, lá na análise exegética que eu coloquei disponível para você, de 36 páginas, olha quanto de material tem ali. Eu fiz, inclusive, um estudo da palavra Caná e toda a Bíblia hebraica, com mais de 80 referências, está ali a tabela para você conferir. Não é? Então, é um estudo muito bem embasado, não é uma aventura que eu estou criando aqui, eu não sou aventureiro, eu já estou há 25 anos estudando a Bíblia, não é? Desde que eu comecei a estudar no seminário, então não tem nenhum aventureiro aqui. Né? A gente está trabalhando com
uma margem de muita segurança exegética para afirmar o que estamos afirmando. Tá legal? Então você percebeu aqui como a escolha lexical pode influenciar a doutrina cristã. E você tem aqui o divisor de águas, né? É de um grupo heterodoxo e de grupos que têm um compromisso com a ortodoxia. Eu vou apresentar logo no próximo slide, também último, do nosso estudo aqui. Eu vou apresentar o produto final que você pode usar para apresentar à sua igreja todos esses conceitos aqui, de um modo mais depurado, de um modo mais simplificado. Mas antes de chegar para essa parte final, eu queria perguntar ao professor Samuel Monteiro se ele também tem algum comentário que queira fazer no final dessa parte mais técnica aqui. Quer falar alguma coisa, professor? Fica à vontade, tá bom? Está satisfeito? Tá tudo bem? Não, tranquilo, é bem legal. Satisfeito, né? Eu só confirmo o que você falou, é isso mesmo, né. E aquilo que você falou, a Perfeito. questão da seriedade, né, e a questão da você falou que o seminarista é um herege, né, porque ele chega com algumas ideias É, erradas, né, é. isso é normal, né, Vai depurando, né? Vai isso melhorando é aí. normal. E o que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia por causa da internet, né, o pessoal fala muita bobagem, né, sem ter uma base sólida, né, sem ter passado antes por um estudo sério, né. O sujeito ele aprende alguma coisa e ele já acha, né, que ele é o maior exegeta da face da Terra, né, e com um celular na mão aí, ele espalha um monte de inverdades, né. É sim, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, né? Daí a importância de apologetas. Nós temos um aluno aqui, eu acho que ele não conseguiu entrar até agora, pelo menos tem o número 3 aqui, que eu não sei. Esse aqui é trinitariano, né? Ele tem o número 3 aqui, então eu não sei quem é que está aqui. Mas se for o Davi Monteiro é um seminarista nosso aqui, que ele tem pretensão de trabalhar a apologética cristã quando ele terminar o seminário. Ele vai dedicar, pelo menos é o que ele disse, né? Que ele vai dedicar o seu ministério, depois de formato, à apologética cristã. Então você tem aqui uma exegese como uma ferramenta formidável, uma ferramenta uma ferramenta muito forte, né, para trabalhar a exegese. O trinitariano aí, o 3 é Marcos Roberto, é outro aluno, né, não é o Davi. Muito bem, então, vamos seguir então aqui o produto final que eu quero deixar para vocês, que vocês podem usar até pregar na igreja, né, desde que você diga que foi eu que forneceu o sermão, você pode pregar na sua igreja, tá. É só dizer: "Ó, isso aqui eu peguei com o professor Davidson, hein, com o pastor Davidson Pinhon". Então tá aqui, ó, a comunicação exegética que você pode fazer, é um dos exemplos, né. A aula que eu fiz hoje já é propriamente uma comunicação exegética. Mas também um produto final que eu deixei para você, também lá no na análise, né, exegética, tá lá o sermão inteiro trabalhado lá, inclusive comentado. Você pode usar esse esboço e pregar num sermão doutrinário, né, um sermão expositivo doutrinário, trabalhando a exegese de Provérbios 8, de 22 a 31. O título sugerido é A Sabedoria que ordena a criação, né, ordena tudo. Propósito: explicar a visão bíblica da sabedoria como um princípio ordenante da criação e chamar a comunidade a viver segundo essa ordem, que é o aspecto devocional que a gente viu no final, né, da parte mais técnica. O público, comunidade evangélica acadêmica, congregação com formação teológica básica também, né? Se for uma congregação consciente, né, com um pouco de formação, ela vai conseguir aproveitar bem essa mensagem. A estrutura do sermão, num tempo total estimado de 25 minutos a 30 minutos no máximo, que é um tempo, né, bom e adequado para um sermão expositivo. Inicialmente, no primeiro tópico, a abertura e ilustração, você pode dar uma abertura contando uma ilustração, aí você pode criar, você vai usar 3 minutos aproximados para fazer essa abertura.
pode falar ou apresentar na tela, no telão lá, uma imagem de um engenheiro projetando uma ponte, o que traz a ideia de ordem e de um projeto pré-determinado, né, e executado. Então você pode projetar essa imagem, pode criar uma história também envolvendo criação com o engenheiro ou algo assim, né? Enfim, inicie de modo ilustrado, de modo criativo, contemporâneo, né? Sempre costumo dizer aos meus alunos de homilética, que é arte de pregação, que você deve, antes de começar propriamente com o texto, trabalhar o contexto histórico e o texto em si, você começa nessa abertura falando do hoje, falando dos interesses do seu ouvinte atual. E depois você vai para o texto e explica o texto. Porque aí você vai ter um gancho já criado no coração do ouvinte, e quando você for explicar o texto trabalhando o que você já fisgou, o seu ouvinte vai estar mais interessado em ouvir o que você tem a falar no conteúdo bíblico, né? Então você dá a sua abertura de 3 minutinhos, só é pouquinho tempo, tá? Não perde muito tempo com isso aqui não. Leitura do texto, é a leitura propriamente, e tradução literal. 2 minutinhos você consegue fazer a leitura, que é para apresentar o texto literalmente como ele é, né? Então você começa a exposição com 12 minutos, aproximadamente, que é a parte maior do seu sermão, são os tópicos propriamente, né? O ponto um, 2 e 3. É o esquema de sermão típico, né? Reformado, o sermão de 3 tópicos. Então, ponto um, você leva 4 minutos para cada ponto, né? Aproximados. Então, ponto um, sabedoria como origem e posse. Explicar Caná e as alternativas de tradução. Justificar a leitura cautelosa como posse e não como origem, tá? Então, a sabedoria não é origem aqui, mas é posse, essa é a ideia de posse. Aí, no primeiro tópico, você vai explicar de modo simplificado, sem dificultar muito, né, para o seu público ouvinte. Ponto 2, sabedoria como cooperadora na criação. Então, você vê a evolução natural do próprio texto, da própria perícope. Você trabalha a sabedoria como posse de Deus, portanto, intrínseca a ele, e o próprio texto, naturalmente, nos versículos 27 a 29, vai tratar da sabedoria como cooperadora na criação. Então, você vai listar aqui, como está no texto, né, os atos criativos de Deus, enfatizando a função ordenante. Fique tranquilo que lá no texto maior, ali na análise exegética propriamente, tem o sermão inteiro ali trabalhado, tá? Para você usar e aperfeiçoar ali. Por fim, o ponto 3, né, o terceiro tópico aqui dá o argumento, sabedoria como deleite divino e humano. Ou seja, aqui é o clímax da coisa, né? Do versículos 30 e 31, onde você vai puxar o gancho da pregação para a implicação ética de você respeitar a ordem que Deus criou. E envolve até mesmo você não deturpar a ordem criacional no que diz respeito à própria sexualidade humana. O pessoal está dizendo aí que gênero é uma escolha social, filosófica. Não, você não vai perverter a ordem criacional. Se Deus te fez homem e mulher, ele te fez assim. E você vai conviver e vai aprender a se aceitar e a viver com o ordenamento sexual que Deus te deu, entende? Então, também dá para trabalhar essa questão ética aqui no próprio respeito criacional do que Deus fez, né, na sua ordem criacional. Então, olha que interessante, né, que dá para fazer um sermão bem contextualizado, bem relevante e ao mesmo tempo bíblico e respeitando completamente aqui os tópicos da própria perícope em si, né? A aplicação em 6 minutos, então você leva 12 minutos para poder trazer todos os argumentos e leva metade desse tempo para aplicar. Aplicar, trazer para a prática da vida, né? 3 aplicações práticas, cada uma curta. Então, a autoridade moral, que são as implicações éticas, né, de você respeitar a criação.
a autoridade moral, viver conforme a sabedoria, ou seja, aliar-se à ordem criadora de Deus. Então você tem também a educação humana, né? Que é a formação do caráter na família, escola, igreja, envolvendo a sabedoria. Você tem a dimensão missional, que é a missão de testemunhar uma vida ordenada como um evangelho prático. Então, se você tem uma vida toda bagunçada, fica difícil você testemunhar que Deus é um Deus criador e ordeiro, entende? Então, você tem que espelhar essa pregação da criação ordenada, né? Dentro da sua própria vida. Então, esse é seu aspecto missional. E a missão que você tem, de você eticamente estar, de fato, vivendo o que você vai falar na sua pregação expositiva. E, por fim, na pregação aqui é a conclusão e o convite, em 2 minutos também, quando você vai fazer a síntese de todos os argumentos e conclusões aqui da aplicação. Depois dessa síntese, você dá aquela sensação de que vai terminar, de que vai pousar o avião, né? E então você vai fazer a oração final para então terminar a mensagem e entregar a palavra ao dirigente do culto. Tá legal? Então esse aqui, ó, essa foi uma exegese com um sermão expositivo apresentado. E você só vai fazer os tópicos desse sermão expositivo depois que você trabalhar estruturalmente, gramaticalmente, historicamente, exegeticamente, propriamente a perícope inteira, entendeu? Perfeito? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar algo, quer comentar sobre esse sermão? Você pode pegar lá e usar, desde que você diga qual foi a fonte que você tirou. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, terminamos por aqui o nosso conteúdo dessa aula, né, especial sobre a sabedoria de Deus. Espero que tenha sido uma bênção para você que me assiste aqui e paz e bênção sobre a sua preciosa vida.